Efésios capítulo 1. Prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Nota de rodapé 1. O vocábulo grego original, aqui traduzido por santos, não se refere a pessoas que não erram ou não pecam, mas a pecadores salvos pela misericórdia e graça de Deus, que também manifestam fé sincera, por isso fiéis em Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nota de rodapé 2. Paulo nos garante que os cristãos, na união com Cristo exaltado, ressurreto e entronizado à destra do Pai, já passaram a ser beneficiários de todas as bênçãos que Deus destinou ao céu e aos seus habitantes. A expressão regiões celestiais aparece 5 vezes nesta carta de Paulo à igreja em Éfeso, um dos principais centros urbanos do Império Romano da Ásia. Esta expressão só é encontrada em Efésios. Efésios 1, 3, versículo 20, Efésios 2, 6, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12. Sendo que nos 2 últimos versículos tem a ver com o âmbito das operações demoníacas. Para os cristãos, entretanto, indica um determinado lugar no mundo espiritual que, após a morte e ressurreição do crente com Cristo, lhes proporcionará o mais agradável e permanente acolhimento. Colossenses 3, versículo 1, versículo 2. A expressão em Cristo é o termo-chave de toda a carta, na qual ocorre mais de 10 vezes. Refere-se à vida espiritual entre Cristo e os crentes, que Paulo costuma simbolizar por meio da metáfora corpo de Cristo. Versículo 23, Efésios 2, 6, Efésios 4 e versículo 12, versículo 16, Efésios 5, versículo 23 e versículo 30. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nota de rodapé 3. A eleição divina é um conceito teológico sempre presente nas cartas paulinas. Romanos 8, do versículo 29 ao 33, Romanos 9, do versículo 6 ao 26, Romanos 11, do versículo 5, versículo 7, versículo 28, Romanos 16, versículo 13, Colossenses 3, versículo 12, 1 Tessalonicenses 1, versículo 4, 2 Tessalonicenses 2, 13, Tito 1, 1. Deus nos escolheu por meio de sua determinação soberana, na qual Ele nos deu sua graça salvadora, sem considerar quaisquer possíveis méritos e deméritos nas pessoas escolhidas. João 6, versículo 37, João 17, versículo 6. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nota de rodapé 4. A expressão original grega transliterada echaristosen significa literalmente manifestar sua graça. No Novo Testamento só aparece aqui e em Lucas 1:28. Uma vez ligados ao amado Cristo, Deus Filho, somos abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes do amor de Deus. Muitas vezes, contudo, não dispomos nossa vontade e fé no sentido de percebermos os tesouros divinos e, por isso, vivemos na periferia do reino de Deus. Salvos, porém, vivendo como incrédulos. 1 Pedro 1, versículo 13 ao 25. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nota de rodapé 5. Paulo usa um exemplo bem dramático e conhecido dos Efésios. A redenção era uma prática jurídica greco-romana, por meio da qual alguns escravos ganhavam liberdade mediante o pagamento de certo valor como resgate. Semelhantemente,
O resgate necessário para a libertação dos pecadores da pena de morte pela desobediência à palavra de Deus e sua consequente sucessão de pecados. Gênesis 3, Gálatas 3, versículo 13. Era o improvável e alto custo do derramamento do sangue de um humano sem pecado. A única alternativa de Deus foi enviar-se à terra, na pessoa humana de seu Filho, Jesus, que, sem pecado algum, entregou sua vida em sacrifício eterno pela redenção de todos quantos creem no poder remidor do seu sangue na cruz do Calvário. Efésios 2, 13, 1 Pedro 1, versículo 18, versículo 19. E que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nota de rodapé 6. A expressão original grega aqui traduzida por convergir transmite a ideia de absoluta e inquestionável liderança, mas também a ideia de somar uma coluna de valores, ou seja, a reconstituição geral do universo está em pleno curso, com Cristo à cabeça de todo o processo que alcançará seu auge e estabelecimento eterno, quando toda a oposição for colocada debaixo dos seus pés, por ocasião do seu iminente e glorioso retorno. Versículo 22, Hebreus 2:8, Romanos 8, do versículo 18 ao 21. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós tende ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Nota de rodapé 7. O Espírito Santo não é somente o sinal de entrada, pago de forma adiantada, e quem confirma a legitimidade da propriedade por parte daquele que nos comprou e, portanto, selou ou marcou, mas representa a própria garantia da qualidade de vida que teremos plenamente no céu e que podemos experimentar durante nossa caminhada cristã na terra. Efésios 4:30, 2 Coríntios 1:22, 2 Coríntios 5:5, Filipenses 1:6. Paulo agradece a Deus e ora: por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça a absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Nota de rodapé 8. No final da história da humanidade, como o conhecemos, o Filho do Homem, o Cristo, reinará soberanamente sobre todos os elementos do universo. Salmos 8, versículo 5, versículo 6, Hebreus 2, versículo 6 ao 9, Hebreus 10, 13. A igreja é a plenitude de Cristo, especialmente no sentido de que aquele que preenche todas as coisas também as satisfaz perfeitamente.